Olá, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos para a nossa quarta aula de fisiologia e vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia respiratória. Bom, aí aqui nesse esqueminha ele só está demonstrando, mas achei importante colocar essa foto porque ele faz exatamente em destaque todos os órgãos envolvidos nas trocas gasosas, ou seja, na fisiologia respiratória, tudo que vai entrar nesse conjunto para que faça, né, de um modo efetivo, a respiração no corpo. Então, a principal, por que se tem a fisiologia, né, respiratória, o sistema respiratório? Ele tem uma necessidade básica. E a necessidade básica, a função básica dele, são as trocas gasosas. E o que é? A gente está cansado de ouvir falar em troca gasosa, mas agora a gente vai estar explicando o que seria o que seriam essas trocas gasosas e como isso ocorre e principalmente onde isso ocorre, né? Então, a necessidade dessa troca gasosa é que o nosso organismo, na nossa ação metabólica de todos os sistemas, ele produz gás carbônico, CO2. E por outro lado, o organismo ele necessita de um outro gás que é o oxigênio. Então a gente consegue concluir que o corpo humano ele tem necessidade de um suprimento, ele precisa ser suprido de oxigênio e precisa expelir, precisa metabolizar o gás carbônico, né, que seria essa troca gasosa, né? Por isso que a gente chama de troca gasosa, que é o gás carbônico pelo oxigênio, o oxigênio pelo gás carbônico. Por isso que a gente faz, né, por isso que a gente tem essa nomenclatura de troca gasosa. No mesmo momento que a gente alimenta, vamos dizer assim, né, abastece nosso organismo com oxigênio, no mesmo momento desse abastecimento de oxigênio, vai ocorrer, né, a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Por isso que é uma troca, por isso que a gente dá a nomenclatura, né, classifica como a troca gasosa. E nesse esqueminha, a gente está principalmente aqui demonstrando da onde se inicia essa troca gasosa, quais são os canais que a gente tem, principalmente de inspiração e expiração, né? Que isso pode ocorrer tanto de uma maneira nasal, de via aérea superior, com nariz e boca, né? E o ideal é que ocorra sempre a inspiração, a tomada de oxigênio para o corpo humano, para os nossos pulmões, através do nariz, das fossas nasais. E isso tem um porquê. Agora na fisiologia a gente vai estar explicando não só como que se dá, mas sim o porquê, né, dessas ações fisiológicas, dessa necessidade do corpo humano, né, o porquê disso acontecer. Então, por exemplo, por que a gente orienta, por que a maneira correta de inspiração é feita pelas fossas nasais, pelo nosso nariz. O nariz é um órgão, ele é intensamente irrigado, ele tem vários vasos sanguíneos, né? E se a gente perceber também, muita gente acha desagradável, mas é uma função primordial e importante que as nossas narinas, né, a parte interna do nosso nariz, possui vários pelos. Isso também tem uma função, né? Não está ali simplesmente por estar. Então, por que a necessidade de fazer inspiração pelo nariz? Primeiro que por essa área ser altamente irrigada, ter vários vasos sanguíneos, os nossos vasos sanguíneos, nosso sangue, ele tem a temperatura interna, a nossa temperatura corpórea, em 37 graus. O ar, ao passar pelas nossas narinas, né, nesse primeiro contato, ele já vai receber ele já vai ter o contato do calor, né, produzido por toda essa irrigação, de forma que o ar que a gente inspire, ele não inspire de uma tal maneira
que a sua temperatura seja muito diferente da temperatura interna. Então, como o nariz é um órgão assim totalmente irrigado, então ele passando por todas aquelas conchas nasais, são 3 conchas nasais que a gente tem, todo esse mecanismo que força a passagem dele, ele já vai estar recebendo, né, a temperatura interna do nosso corpo. E os pelos, eles são importantes porque eles atuam como filtros. Então, assim, o ar que a gente inspira, às vezes está, muitas das vezes, ele contém substâncias, até substâncias macros, né, que não seria vista a olho nu, mas assim de um tamanho bem além do microscópio, mas que essas substâncias, esses elementos, eles ficam de uma forma de barreira, eles ficam parados nos nossos pelos, e isso a gente acaba tendo um ar mais filtrado quando ele passa pelo nariz. Por isso que é importante ter esses pelos e a inspiração ser feita pelo nariz. É lógico que existem patologias, é lógico que existem, às vezes, até reações alérgicas que faz aquela obstrução nas nossas fossas nasais que impedem da gente ter uma boa inspiração nasal, né? Consiga fazer a inspiração pelo nariz. Então a gente acaba usando a boca. Mas fisiologicamente, a maneira correta da inspiração é feita pelo nariz, quanto a expiração é pela boca. Então é isso o porquê ocorre. E a gente fazendo a nossa... Aqui tem um esqueminha, um desenho, né, que a gente começa a fazer um esquema da onde, né, como que faz todo o caminho, o mecanismo de interação deste ar que a gente inspira pelo sistema aéreo aí superior, nariz e boca, e faz isso chegar até os nossos pulmões. Então, é bom vocês gravarem isso, que as trocas gasosas, a gente sempre ouve, a gente sempre ouviu dizer e é ensinado que ela ocorre nos pulmões. Está certo dizer que ela ocorre nos pulmões, porém a gente agora vai demonstrar qual é a unidade, né, aonde, em que local no pulmão que isso ocorre. E na verdade não é o pulmão em si, né? Eu quero que vocês tenham em mente que todo o nosso organismo, a gente vai ver para frente também, vocês vão ter uma noção do nosso fisiologia circulatória. Os nossos vasos sanguíneos, eles tendem a ser mais calibrosos no início e eles vão ficando cada vez mais finos, até chegar numa classificação que a gente chama isso de capilar. Então, os capilares são os vasos de uma maneira de menor calibre que a gente tem no nosso organismo. E esses alvéolos, eles são compostos única e exclusivamente por capilares. Então, a gente tem uma ideia de que todos os alvéolos são alimentados, são todos incorporados por pequenos vasos denominados capilares. Então é importante a gente saber agora em fisiologia do sistema respiratório que a gente vai estar falando que essas trocas gasosas elas ocorrerão em nível capilar dentro dos nossos alvéolos. É isso que a gente vai estar demonstrando aqui nessa aula. E aqui tem um esqueminha, né, o desenho superior aí do lado esquerdo, mostra qual que é o caminho que a gente tem, né? Aqui a gente tem demonstrado a via aérea superior pelas fossas nasais e pela boca, né? Passando pela nossa traqueia, e a traqueia entrando nos nossos brônquios e bronquíolos que vão para o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E é importante a gente ver aqui nesse esqueminha do pulmão esquerdo que a gente tem um desenho aqui dos brônquios
né, em azul, e eles vão fazendo uma ramificação, parecendo um tronco de uma árvore, cada vez mais fininho esses troncos, vamos dizer assim, até chegar nessa unidade que vocês estão vendo aqui, em forma de cachos, né, em forma de cachos de uvas, que a gente vê várias bolinhas, que são os alvéolos. Esta aqui que é a unidade, né, onde ocorre a troca gasosa propriamente dita. O ar, ele faz todo, né, o oxigênio, ele faz todo este caminho para chegar em nível alveolar e fazer a troca gasosa pelo oxigênio, pelo gás carbônico. Aqui um esqueminha de como, né, uma maneira bem ampliada de como seria o desenho do alvéolo. E aí há uma estimativa de quantos alvéolos tem em cada pulmão, cerca de 300 milhões de alvéolos, e cada alvéolo tem esse número absurdo aí, para vocês terem uma ideia de como que isso é altamente irrigado, né, através de 280 bilhões. Então a gente está falando aí da marca já de bilhões de capilares. Então, como é uma estrutura altamente irrigada. E tanto nesses alvéolos, a gente vai ver aí capilares, né, venosos e arteriais. Ou seja, capilares que vão estar levando oxigênio e trazendo gás carbônico, né, aonde ocorre, né, onde vai ocorrer essa troca gasosa. É importante também, né, eu acho que isso é de fácil entendimento, né? Às vezes a gente numa aula à distância fica um pouco limitado de estar explicando isso à distância, mas é de fácil reconhecimento que a nossa capacidade pulmonar na inspiração e na expiração, sempre a gente vê um movimento de expansão do nosso pulmão. Então a capacidade respiratória, todo mundo pode fazer esse teste, quando a gente pede para inspirar, encher o peito de ar, automaticamente o nosso tórax ele expande, né? Ele faz um movimento de expansão para que essa capacidade esse volume do pulmão, ele fique maior, para que ele ficando maior, tendo a expansão, eu consiga estar armazenando, dando uma capacidade maior de armazenamento do pulmão em oxigênio. Então, todo mundo pode fazer esse teste, assistir a aula, de fazer a inspiração e ver como o nosso pulmão expande. Consequentemente, a expiração faz com que os pulmões, né, voltem ao estado de relaxamento, né, um volume menor. E essa expansão, ela é controlado por toda a musculatura e também por todos aqueles arcos intercostais, as costelas, o osso externo que vocês já estudaram, né, na anatomia. Então é importante a gente saber que no nosso trabalho respiratório, toda a inspiração e a expiração, ela é auxiliada pelos músculos da respiração e pela nossa caixa torácica, aonde os nossos arcos intercostais, as nossas costelas, elas conseguem fazer um movimento de expansão e de relaxamento para que facilite a entrada e saída do ar. Aqui a gente mostra nesse esqueminha todos os músculos, né, que vão estar sendo utilizados, né, na nossa respiração. O músculo mais importante que a gente tem aí, até chamado de primário, é o diafragma, que é um músculo que ele fica na base do nosso pulmão, né? O slide da frente a gente vai ver o esquema onde que vai estar demonstrado esse músculo. Mas ele é um músculo, né, um músculo de ação involuntária, vocês também já sabem explicar e classificar e entender o que é um músculo de ação involuntária. E todos esses músculos que estão nesse esquema aqui, os secundários, né, os músculos escalenos, esternocleidomastoideo, o peitoral maior, trapézio, grande dorsal, elevador da espinha, os abdominais. Então a gente vê que são os músculos todos
localizados aí no nosso tronco, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, né, que eles vão estar atuando no favorecimento da expansão e do relaxamento, né, da nossa caixa torácica, para que isso facilite e entre no movimento aí, né, da respiração, né? São todos esses músculos que auxiliam aí na expansão e relaxamento da nossa caixa torácica, consequentemente do nosso pulmão. Aqui, conforme eu falei para vocês, está esquematizado, né, o diafragma. Então, são esses 3 primeiros desenhos que a gente colocou aqui. O diafragma em repouso, vocês podem ver que ele faz esse arco, né? O primeiro desenho superior esquerdo aqui, ele faz esse arco e, consequentemente, como ele está na base do pulmão, vocês podem ver que o pulmão ele fica, como o diafragma ele está em forma de arco, então o pulmão fica colocado sobre o diafragma. Quando a gente faz, né, a nossa forma de aumento, de expansão, né, do pulmão, ou seja, a inspiração, o músculo diafragma ele se contrai, que é aqui o esqueminha do desenho aqui ao meio. Ele se contraindo, aquele arco volta para uma posição aqui mais plana. Então vocês veem aí a capacidade que ele dá para o nosso pulmão aumentar. Então vocês veem como que eu vou fazer um esquema com a mão aqui. O diafragma relaxado, ele está dessa maneira, e quando você contrai, o diafragma faz essa parte para baixo. Faz essa parte para baixo, ele faz esse movimento. Fazendo essa parte aqui para baixo, ficando de uma maneira mais plana, ele dá uma condição do nosso pulmão aumentar. Consequentemente, aumenta o volume do pulmão, fazendo com que a gente consiga absorver, né, mais oxigênio. Ao contrário também, na expiração, então quando o nosso diafragma está dessa maneira e a gente vai fazer a expiração, o diafragma faz este movimento. Ele empurra o pulmão, ele faz uma força para o pulmão para que essa força, assim entre aspas, ela faça uma força de espremer o pulmão, né? Então ele faz essa função de espremer, de contrair o pulmão para facilitar aí a saída do ar, né? No caso de saída, de expiração, é o gás carbônico. Percebam também que aqui há um esqueminha de como que faz o movimento, né, das nossas costelas, né, dos nossos arcos costais, né? Esse movimento, eles fizeram uma comparação aqui, uma alavanca de bomba manual, aquela bomba que a gente faz para tirar água, né? Então é exatamente esse movimento que ela faz para que garanta a facilidade de expansão e contração do nosso pulmão. Mais uma vez discriminado aqui para vocês verem quais são os músculos que vão estar trabalhando na respiração, né? Os músculos já passados no slide anterior, e o que eu quero que vocês tenham em mente é que a expiração é um processo passivo, ou seja, a gente não consegue, a gente não precisa estar forçando a inspiração ou expiração de uma maneira voluntária. É um processo involuntário, é um processo passivo, né? Principalmente durante a nossa respiração basal. O que é a nossa respiração basal? É quando a gente está num patamar de sem nenhum esforço além daquele que a gente precisa para nos manter vivo. Isso aí é a respiração basal. Agora vamos supor que a gente está numa atividade física, há uma necessidade de correr, alguma necessidade de você fazer movimentos mais intensos, automaticamente a gente vai precisar
de um suplemento de oxigênio, consequentemente uma expansão, né? Se você aumenta a sua inspiração de oxigênio, consequentemente você aumenta a sua expiração de gás carbônico. Então, essa necessidade de aumento das trocas gasosas já não é esse modelo que a gente fala, esse processo de patamar basal. Isso já é uma necessidade em cima de uma atividade mais intensa. É por isso que quando a gente está correndo de alguma maneira e vocês param, automaticamente a gente começa com aquela expiração e expiração mais ofegante. Isso faz com que a gente tenha necessidade de mandar mais oxigênio para os músculos que estavam trabalhando. E, consequentemente, como os músculos trabalharam bem mais, eles precisam metabolizar, né? Eles precisam expelir o gás carbônico. É por isso que tem esse movimento. Né? Percebam que são coisas que a gente está falando, que a gente faz isso rotineiramente, corriqueiramente, todos os dias, mas agora a gente está explicando o porquê. Todo mundo sabe que quando a gente corre, sente falta de ar. Agora, por que que isso ocorre? E por que que a gente fica com essa expansão e relaxamento, né, do pulmão de uma maneira mais intensa? Né? Isso que a gente está falando, que é a fisiologia, explicando o porquê, né, de todos os nossos sistemas do corpo humano. Como sempre falo, né, essa aula é uma aula assim, bem introdutória, bem básica aí do sistema respiratório, né, nas fontes, no livro que eu coloquei e disponibilizei para vocês, tem coisas que são mais aprofundadas, que eu aconselho a todo mundo estar estudando, e ao estudar vocês vão estar retirando as dúvidas que vão estar ocorrendo em relação aí a nossa fisiologia respiratória, e passem aí para o meu e-mail para a gente estar sanando todas essas dúvidas. Né? Agradeço a atenção e vamos continuar com a sequência das nossas aulas. Obrigado.